Dentro dessa nossa análise de que sempre é possível começar, sempre é possível iniciar, não recomeçar, porque este seria um termo que denota um pouco de fracasso. Não é isso. É sempre iniciar algo novo. E para iniciar algo novo, eu defendo a posição que a parte técnica daquilo que a gente vai fazer é uma segunda etapa. O bom é lógico, depois que você já tem capital, que você já tem condições e for iniciar um negócio novo, você fazer todo aquele planejamento econômico e financeiro e tecnológico. Porém, isso geralmente não é o que acontece com a maioria dos empreendedores brasileiros, que são milhões de pessoas que todos os dias empreendem uma jornada em busca da sua subsistência, da sua sobrevivência. Então, dizer que o Brasil não é um país de empreendedores é uma mentira que tem que ser amplamente apagada da mente de cada um de nós. Todo brasileiro, mesmo empregado, é obrigado a se virar nos 30, como se costuma dizer. Precisa ter criatividade, precisa ter ousadia e até mesmo precisa de muita coragem, porque viver num país com desigualdades sociais de tamanhas proporções, um país que é rico e uma nação, um povo pobre, na sua grande maioria, não é fácil. O ser humano, a primeira grande descoberta do sapiens, do ser humano, do Homo sapiens, foi que ele era ignorante e que precisava descobrir e pesquisar e descobrir e entender para melhorar. A partir desta constatação, começaram-se a investir em pesquisas, na busca de conhecimentos que visasse melhorar, logicamente, que as relações comerciais e de produção e, posteriormente, claro, que a vida das pessoas. De 1500 até meados do século XIX, a noção de produção estava muito diretamente ligada ao fato de que o público consumidor era o mesmo. Então, o comerciante ia lá, comprava praticamente a mesma quantidade de mercadoria, vendia, tirava seu lucro, comprava de novo e assim por diante. Até que no início do século XIX, ali meados do século XIX, um cidadão chamado Adam Smith escreveu a sua tese chamada A Riqueza das Nações. É um livro em vários volumes, é um compêndio, e esses livros, né, é um combo, não um compêndio, desculpa, um combo. Esses livros trazem ali a noção dele do que é produção, do que é riqueza, de como se faz. Por exemplo, se constatou que em 1500 a humanidade girava algo em torno de 250 bilhões de dólares. E cada habitante da Terra movimentava algo em torno de 500 a 600 dólares por ano. Hoje, em 2020, a humanidade gira 60 trilhões de dólares e cada ser humano gira R$8.500 por ano em consumo. Essa diferença veio principalmente com o conselho, com a constatação do Adam Smith, de que qualquer negócio, para ser próspero, precisa de que os lucros sejam reinvestidos. Não era comum ninguém reinvestir lucros. Ninguém investia em tecnologia, em pesquisa, por exemplo, para melhorar as plantações.
para melhorar a qualidade do gado, para melhorar a quantidade de leite produzida, e assim por diante. A partir de então, começaram os investidores a perceber que, ao invés de ficar emprestando dinheiro a juros e correndo o risco de não receber, era melhor arriscar investindo na produção, cujo retorno seria muitas vezes maior. Começou-se então a grande corrida de pesquisa e tecnologia, que no limiar do século XIX e XX, atingiu o seu ponto, vamos dizer assim, máximo, no sentido de novas descobertas apresentadas na Feira Internacional de Chicago. Entre elas estava a lâmpada elétrica, entre elas estavam os automóveis, o motor a combustão. Depois antes disso, houve a Revolução Industrial na Inglaterra, principalmente com os teares movidos a vapor. Enfim, a indústria começou a pensar no grande consumo e em reinvestir seus lucros. Então, hoje, o que eu quero dizer é que, seja o que for que cada um de nós pensemos em fazer, nós temos que pensar a um prazo razoável de reinvestimento de lucros. É muito comum se confundir CPF e CNPJ. Muito comum. A pessoa começa um negócio e trata o dinheiro daquele negócio, o produto daquele negócio, como se fosse seu pessoal, para suas despesas pessoais também. E não é assim. O bom empresário hoje sabe que é um executivo empregado da sua própria empresa. E tem que gerenciá-la, geri-la da melhor maneira possível para que ela dê cada vez mais lucros. O lucro é o oxigênio, é o sangue do capitalismo. E o capitalismo, até prova em contrário, com todos os seus defeitos, é o único regime que até agora, é o único sistema econômico que até agora deu certo. Os sistemas do comunismo, por exemplo, está comprovado que não deram certo. Tanto é verdade que a própria China, que é um país politicamente comunista, economicamente é altamente capitalista. Conseguiram fazer essa mistura dentro da contra-revolução cultural chinesa, iniciada pelo Deng Xiaoping, que foi primeiro-ministro, e está sendo continuada agora pelo atual primeiro-ministro, e a China hoje é um país, torno a dizer, politicamente comunista, juridicamente comunista, mas economicamente ultracapitalista, tendo seu expoente em Hong Kong, que apesar de ter sido devolvido em 1997, 99 para a China, que era um protetorado inglês, continua sendo uma cidade altamente capitalista. Então, se você vai iniciar alguma coisa, independente da idade que você tenha, o primeiro segredo, que nem é tão difícil de entender, é reinvista teus lucros. Coloque um tanto para você sobreviver, o mínimo possível no início, e o resto trate o dinheiro como se não fosse tua a empresa ou empreendedor, a coisa que você esteja empreendendo. Não é tua. Aquele dinheiro é sagrado. Se mexer é furto. Então você tem que pensar assim e reinvestir os lucros. Reinvestindo os lucros, você jamais vai correr o risco, torno a dizer, jamais vai correr o risco de quebrar, como acontece com a maioria das empresas no Brasil, nos primeiros 5 anos, outros dizem dos primeiros 3 anos. Precisamos entender que somente depois que se percebeu isso, que surgiram as grandes corporações e as grandes empresas. Caminhamos para um mundo da inteligência artificial e caminhamos a passos largos. Não podemos ficar para trás. Não há idade alguma, salvo por problemas de saúde,
para a qual seja impossível aprender. E nós temos que aprender diariamente, não podemos parar. Há uma, porque viver num mundo sem entender o que está acontecendo à sua volta é horrível. Há duas, para quem acredita em vida após a morte, como eu, nós não sabemos como é que é a continuação depois do desencarne. É preciso, então, ter essa noção, e que aqui nós viemos para aprender, não só pelo sofrimento, não só pela dor, não só para nos melhorarmos enquanto pessoas, mas para nos melhorarmos enquanto seres. E entendermos que novas tecnologias são sempre bem-vindas, todas trazem o seu risco ético e moral na aplicação dele no mercado, como, por exemplo, já se pensou em ter uma fazenda produtora de seres humanos clonados ou geneticamente modificados para a produção de órgãos para transplante. Isso foi uma coisa que todo mundo pensou que era inevitável e não aconteceu. E não aconteceu. Então, os cuidados éticos, morais, financeiros, econômicos e legais são indispensáveis para o sucesso de qualquer empreitada. Mas torno a dizer, primeiro de tudo, acredite em você, na tua capacidade, e mais do que acreditar em você, faça com que as pessoas acreditem em você. Demonstre para as pessoas que você tem o entusiasmo. Entusiasmo, né? A palavra fala de entrar, de trazer para dentro ar, de trazer para dentro ânimo. Ânimo é vida, vem de ânima, vem de o sopro de Deus, para aqueles que acreditam na teoria da criação. Portanto, vamos todos nos manter sempre ávidos e ativos para aprender. Não é que nunca é tarde para aprender. Nunca é tempo de parar de aprender. Nunca. Salvo aqueles casos em que a pessoa fica impossibilitada de aprender. Fora disso, sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de empreender. E sempre é tempo de mudar.